Nessa aula, nós vamos estudar sobre o ciclo de vida. Você pode desenvolver em JSF sem conhecer muito bem sobre o ciclo de vida, mas eu acho extremamente importante se você conhecer, porque isso vai te dar mais produtividade, você não vai ficar com dúvidas em, em alguns comportamentos quando você estiver desenvolvendo alguma coisa um pouco mais avançado. Então, se você conhecer o ciclo de vida, vai ficar muito mais fácil para você entender o framework, tudo como funciona, criar recursos aí mais avançados nas suas aplicações. E o que é o ciclo de vida? Ao executar uma página em JSF, para que tudo funcione, existe um processo, existem fases que são executadas, etapas que são executadas para tudo acontecer da forma que tem que ser. Isso é o ciclo de vida. Então, quando você executa uma página JSF, ela passa por um ciclo de processamento. Cada fase é responsável por fazer alguma coisa em cima do que você desenvolveu. Então, refere-se a vários estágios no processamento, como tratamento de entrada de eventos de entrada, ou seja, você clicou num botão, você mudou o valor de um campo. Esse tratamento desses eventos dentro de uma fase do ciclo de vida, isso existe lá também. Decodificação de parâmetros, você sabe que tudo que é enviado via HTTP é tudo texto, né? Ou seja, strings. Só que quando a gente desenvolve usando tipos primitivos ou tipos mais complexos, como objetos de classe. Não são só textos strings, né? Então, você tem a decodificação desses parâmetros, conversão e validação deles, modificar e salvar o estado das suas páginas, dos seus componentes e renderizar a página também, né? Então você desenvolve usando componentes JSF. No final de tudo, o que vai acontecer? Vai gerar uma página HTML. Então essa renderização, essa geração desse código HTML também está dentro do ciclo de vida. Então são várias coisas que o ciclo de vida faz, né? A gente vai estudar isso em JSF. Vários frameworks existe ciclo de vida, tem ciclo de vida, mas o JSF é bem específico, cada framework tem o seu ciclo de vida. Então, a gente vai falar primeiro aqui no ciclo de vida que trata da primeira requisição. Existem dois tipos, o da primeira requisição e tem também o de postback. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Primeira requisição, quando acontece? Quando você está entrando em uma página a primeira vez, naquela sua sessão ali. Pode ser, talvez você estava em outra página, você está voltando para uma página que você já esteve antes, mas é a primeira vez que você está naquela página, não pela sessão. É a primeira vez que você está acessando uma página, talvez você já veio de outra página, ou é a primeira vez que você digitou o URL daquela página. Ou seja, simplificando, primeira requisição para uma página. Não é uma ação de uma página, ou seja, não é um clique de um botão, você não está clicando num botão, você não está mudando o valor de um campo e submetendo no formulário. Não. É a primeira vez que você está acessando a página, através de um link ou através da URL digitada. Essa primeira requisição, existe uma particularidade então no ciclo de vida. A gente está vendo aí então que existe uma requisição, certo? E quando essa requisição ela acontece lá no framework JSF, ele passa pela essa fase aqui, chamada de restaurar visão. Essa fase ela cria ou recupera uma hierarquia de componentes. No caso, como é a primeira requisição, que a gente está falando aqui do tipo de primeira requisição, ela vai criar então a hierarquia de componentes. Então, quando você faz uma página de JSF, aquilo ali é uma árvore de componentes. Um componente dentro de outro, que está dentro de outro. Exemplo, você tem um formulário, dentro do formulário você tem um painel, dentro do painel você tem um campo, um label, dentro de outro painel você tem um botão, ou seja, uma árvore de componentes, uma hierarquia de componentes. Esses componentes eles são representados por objetos de classes JSF. Então, precisa ser instanciado esses objetos, precisa criar essa hierarquia de componentes. É nessa fase aqui que isso acontece, que o framework JSF faz isso, certo? Na fase de restaurar a visão. Nesse caso da primeira requisição, o que acontece? A gente tem outras fases aqui no meio, ó. A gente vai falar daqui a pouco, mas o que acontece, olha,
ele pula diretamente para a última fase chamada renderizar a resposta. Como é a primeira requisição, criou a estrutura aqui dos componentes, a hierarquia, já pula para a última fase, renderizar a resposta. Essa fase ela é responsável por gerar a saída de todos os componentes com seus estados atuais. Então ele vai pegar cada componente, vai passar a responsabilidade para cada componente gerar a sua saída. Então um formulário vai gerar uma saída, uma tag form do HTML. Um componente input text vai gerar uma saída, uma tag input do HTML. Cada componente vai gerando essa saída. No final das contas de tudo ali, você vai ter uma página HTML gerada a partir da sua hierarquia de componentes. Então, gerou a resposta, ou seja, renderizou a resposta, normalmente HTML, e é dado então a resposta para o browser, para o cliente que fez a solicitação daquela página. Beleza? Então, nesse caso aqui é bem simples, é isso aí, primeira requisição. Já no caso de postback é o seguinte, você já fez a primeira requisição para uma página através de um link ou através de um URL digitada. Você já fez a requisição, passou por aquele ciclo de vida que eu acabei de explicar. Aí nessa página que você está aberta agora, você preencheu algum formulário e clicou num botão. Quando você clica num botão, você está submetendo a mesma página, isso é chamado de postback. Então você não está digitando, você não está acessando uma nova página, é a mesma página, só que você está fazendo alguma ação naquela página. Isso é o postback, certo? Então o que acontece? A requisição é feita, já nessa fase restaurar visão. Como a página já existe, a hierarquia de componentes já existe, a gente vai restaurar essa hierarquia. Essa hierarquia está lá no framework JSF, está armazenado em memória, ou o cliente, o browser mandou essa hierarquia, tem essas duas formas, mas o que é importante é o seguinte, o framework vai recuperar essa visão, de algum lugar ele vai achar onde é que está essa hierarquia. Recuperou ela, porque ele não vai criar, porque já existia, recuperou, beleza, então vamos pular para a próxima fase. Uma próxima fase chamada aplicar valores da requisição. O que ela faz? Quando você preenche um formulário, você está submetendo então aqueles dados, aquele formulário para o servidor, tudo como texto, como eu já falei, né? Tudo como texto. Essa fase aqui, ela passa a responsabilidade para cada componente. O JSF vai passando a responsabilidade para cada componente tem a chance de recuperar os valores que interessam para ele. Então o input text de e-mail vai falar assim, para mim o que é importante? É pegar o e-mail digitado. Aí esse input text, esse campo texto, vai lá e busca o e-mail lá da requisição que você fez, que você preencheu o formulário. Esse campo input text vai pegar o e-mail e anexar a ele, esse componente. Ele anexa como um valor submetido, como string ainda. Ele não converte esse valor para um outro tipo, caso fosse um valor monetário, um exemplo. Vamos supor que tem um campo também que é um valor monetário. E você tem um input text para isso. Esse input text vai lá na requisição e busca esse valor do tipo string, continua string. Ele não vai converter para double, para big decimal, ele não vai converter ainda. Ou seja, essa fase aqui dá a chance para cada componente buscar os valores que interessam para cada um, né? Depois disso, passa para uma outra fase chamada processar requisições. Essa fase acontece sim a conversão e validação dos valores que foram anexados a cada componente. Então, é repassado de novo cada componente para falar o seguinte, ok, você já tem o valor que você recuperou, o valor submetido, agora processe essas requisições, processe a conversão e validação deles. Então, cada componente tem a chance aí de fazer a conversão e validação. Conversão é o que? É o processo de você transformar essa informação submetida, que no caso está em string, para um tipo específico Java, um objeto ou um tipo primitivo, caso você tenha configurado isso, né? Dependendo do componente, é texto mesmo. Um exemplo, o nome de uma pessoa é texto, não tem que converter nada. Mas talvez teria que validar. Você falar assim, o nome não pode ter menos que 5 caracteres. Aí tem que passar por uma validação, se você especificou essa validação. E o momento certo de passar por essa validação é aqui no processar requisições. Então, tanto conversão como validação passa por aqui. Conversão muda de tipo texto para um tipo específico Java, um objeto Java qualquer que você configurou. Validação valida o valor que você tem se está de acordo com o que você espera, certo? Um CPF.
É por aqui que você vai validar. Você pode criar um validador de CPF aqui que você vai validar ele. Então, por aqui passa todas essas regras de validação. Caso ocorra algum erro na conversão ou na validação, o que acontece? Vai ser armazenada uma mensagem no contexto do JSF. A gente vai ver ainda como exibir mensagens de erro ainda, a gente vai ver. Mas ele armazena as mensagens de erro num lugar e pula daqui do processar requisições, pula aqui para o renderizar a resposta. Então vai acontecer aqui que vai pular, lá do processar requisições, vai pular diretamente para a fase renderizar a resposta. Não vai passar por essas fases aqui no meio que eu vou falar agora, certo? A fase renderizar a resposta você já sabe, ele vai gerar o HTML e dar a resposta para o browser, para o cliente. Agora, deu tudo certo, converteu, validou, tudo certinho. Ele vai para a próxima fase, que é atualizar os valores do modelo. Como a conversão aqui já aconteceu, a validação, então os valores que... Os componentes, eles têm os valores, inclusive é chamado de valor local, cada componente fica com seu valor local. Então, só lembrando, aqui a gente chama de valor submetido. Ele atribui o valor submetido a cada componente. Aqui no processar requisições, cada componente fica, além do valor submetido, ele fica com mais um valor, que é o valor local. Esse valor ele já é convertido e validado, ou seja, é um valor que pode confiar que é aquele valor realmente está coerente com o que deveria ter sido digitado. Já no atualizar os valores do modelo, ele pega aquele valor que já foi validado e convertido e atribui ao modelo. O que é esse modelo? Ele atribui aos seus Java Beans, às suas classes de modelo, seus objetos de classe de modelo, a seus manage bean. Então, um exemplo, você tem um campo, um input text, que o value dele tem uma expressão que faz uma ligação com o atributo de um objeto. Um exemplo, nome. Então, tem lá o nome do nome da pessoa, né? Tem o nome do manage bean, tipo gestão pessoa bean, ponto nome. Para você acessar esse atributo nome lá do seu manage bean, na hora de desenvolver é fácil, né? Você dá só um get nome, ele já traz para você, mas saiba que passou por essa fase aqui. Essa fase de atualizar os valores do modelo, ele pega o valor que já foi convertido, processado e validado e atribui lá no seu manage bean ou lá no seu Java Bean, ou seja, onde você colocou aquela expressão, para onde você apontou aquela expressão, é onde vai ser atribuído o valor digitado, né? Quem faz isso é essa fase aqui, ó, atualizar os valores do modelo. Só nesse momento que acontece isso. Se der algum erro de validação de conversão, não vai ser atribuído, então, para o seu manage bean ou para o seu Java Bean, o que for, não vai ser atribuído, não. Só nessa fase que vai acontecer isso. Depois que isso tudo aconteceu, beleza, já atribuiu os valores nos seus manage bean, onde for, no seu modelo. Aí ele vai chamar uma nova fase, chamada invocar a aplicação. O que é essa fase? É onde acontece a execução dos eventos e das ações. Então, quando você clica num botão que tem um action, lembra do action? Apontando ali para um método lá do seu manage bean, é aqui que acontece a execução daquele método. Os eventos, o action listener, o action value change listener, tudo acontece então aqui no invocar a aplicação, depois que já aconteceu então a atualização dos valores do modelo. Na verdade, aqui acontece só os eventos, o action e action listener que acontece aqui no invocar a aplicação, certo? Que é onde você já consegue buscar os valores atribuídos, beleza? E o renderizar a resposta, então, ele chama depois de renderizar a resposta, depois que já chamou o método, chama renderizar a resposta, que ele vai na hierarquia de componentes JSF e gera o HTML um por um ali. No final das contas vai ter a página completa que vai enviar a resposta então para o cliente, para o browser, vai estar tudo funcionando. A partir daí o ciclo começa de novo. Se você clicar no outro botão, tudo isso acontece de novo, certo? Para desenvolver em JSF, como você deve ter percebido, se você não souber isso aqui, você consegue fazer muita coisa, mas para entender mesmo como funciona, resolver alguns problemas, é importante que você entenda isso aqui. Se você esquecer, volte nessa aula sempre que precisar, ou acesse a documentação do JSF. É importante sempre você
ter pelo menos o conceito disso aqui, de como funciona. Beleza? Bom, é isso aí então. Até a próxima aula.